Diz assim Paulo, então, a Tito em sua epístola: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe o motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Bendito é o Senhor, Pai, bendita é a Tua palavra. Comunica-nos, Senhor, através do Teu Espírito, as verdades das Tuas Escrituras nesta manhã. O que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vou sentar. Conselho, mentoria, como chamam hoje, né? Discipulado. Quem nunca precisou? Quem nunca precisou de um conselho? Quem nunca buscou em alguém? E uma pessoa normal busca conselhos naquele que ela julga ser uma pessoa sábia, né? Que ela julga ser uma pessoa que, muito provavelmente, pode até não ter a resposta para o seu problema, mas pelo menos vai traçar uma linha sábia para que você possa, então, encontrar uma solução para o seu problema. Todos nós, meus irmãos, via de regra, precisamos de um mentor, precisamos de um mestre, precisamos de um conselho, precisamos ser discipulados, principalmente quando falamos aqui no contexto de igreja, que é o contexto que nós estamos falando aqui em relação a essa epístola de Paulo a Tito. Modelos de comunhão, meus irmãos, que direcionam a vida de uma igreja. Conselheiros e discipuladores são necessários no corpo de Cristo. E quando eu falo de conselheiros e discipuladores, evidentemente estou falando de pessoas que são preparadas para esse encargo. Pessoas que nutrem, como nós fizemos a leitura lá do Salmo 1, que nutrem pela palavra de Deus amor, paixão, que tem verdadeira alegria em estudar a palavra de Deus e, por consequência, acabam se tornando bons discipuladores, pessoas boas de você se aconselhar, de você conversar, de você tentar encontrar uma solução para o seu problema. Toda a igreja, meus irmãos, precisa de pessoas que se coloquem à disposição para serem discipuladores ou, uma outra expressão, pessoas que aconselham pessoas. Isso, na verdade, é um trabalho do corpo. Isso não é um trabalho só do pastor. Isso não é um trabalho só do líder espiritual. Vamos aqui tomar como exemplo a nossa própria igreja. Imagine vocês se em Nova Iguaçu fosse responsabilidade exclusiva do nosso bispo ser um conselheiro, um discipulador de cada membro daquela igreja. Ele não teria tempo para pregar, ele não teria tempo de descanso, ele não teria tempo para sua família, ele não teria tempo para ler a palavra, ele passaria todos os dias da semana recebendo de 1 em 1 hora uma pessoa no seu gabinete para discipular, para aconselhar. E vou estender aos pastores que também estão lá e o auxiliam nesse serviço. Não há condição, não há capacidade humana de uma só pessoa discipular todo um corpo. Há um tipo de discipulado que é o discipulado do púlpito, que é o discipulado do altar,
que é domingo após domingo a palavra ser pregada, e isto é uma forma de discipular. Mas há o discipulado individual, há o discipulado em grupo, há o conselho de gabinete, há o aconselhamento ali no cafezinho, no cantinho, ou no partir de um bolo, no aniversário de alguém. Sempre existem, sempre são criadas, meus irmãos, oportunidades de sermos aconselhados por alguém, ou aconselharmos a vida de alguém que nos procura. Isso é, portanto, um trabalho do corpo, isso não é um trabalho só de uma liderança espiritual. Já vimos em domingos anteriores que Paulo havia trazido dois problemas a Tito, dois problemas que estavam ocorrendo na igreja, na ilha de Creta, nas igrejas da ilha de Creta. O primeiro problema ele deveria saber ou escolher bem quem seriam os presbíteros daquelas igrejas. Vimos esse primeiro problema. O segundo problema vimos na semana passada, que foi em relação aos falsos mestres, que estavam indo de casa em casa e pregando uma falsa doutrina, pregando heresias para aquele povo, e o povo então estava sendo educado num falso evangelho. E Paulo agora vai trazer um terceiro problema a Tito, para que Tito resolva em relação àquela igreja, que é o problema do discipulado. Paulo vai dizer a Tito que aquela igreja era uma igreja que ele precisava, como líder dela, como líder daquela região, das igrejas daquela região, ele precisava formar não só presbíteros, ele precisava calar não só a boca daqueles falsos mestres, não era só esse o encargo dele, mas ele teria agora um terceiro encargo, que seria o encargo de fazer discípulos, formar homens e mulheres que viessem a ser bons conselheiros para homens e mulheres. Paulo então vai apresentar a Tito um outro ofício que ele deveria exercer naquele corpo, ou naqueles corpos, porque eram várias igrejas, que era o ofício do ensino da palavra, como forma de discipular, como forma de aconselhar as pessoas da igreja, os membros daquela igreja, daquelas igrejas, quando eles viessem então precisar destes conselhos. Por falta de discipuladores naquelas igrejas, por falta de conselheiros, é que as doutrinas, as falsas doutrinas estavam se perpetuando naquelas igrejas, porque não tinham pessoas que auxiliavam, que ajudavam os presbíteros ou os pastores nessa luta, nessa guerra contra os falsos mestres, contra os falsos profetas. E o principal antídoto, meus irmãos, para as falsas heresias, para as falsas doutrinas, para as heresias, para os falsos ensinos, é exatamente uma igreja forte em discipulado, é uma igreja forte no conhecimento da palavra. Paulo, nessa parte da sua carta, ele vai fazer aqui uma divisão de classes de pessoas existentes na igreja. No primeiro momento, já no versículo 1, ele vai falar diretamente a Tito. Tanto no versículo 1 como nos versículos 7 e 8, Paulo vai trazer uma mensagem direta para Tito, para que Tito seja o principal discipulador daquelas igrejas, para que Tito seja o principal conselheiro daquelas igrejas, e Paulo vai dizer algumas coisas para ele que nós já vamos ver. A primeira classe de pessoas aí que Paulo vai trazer a Tito é a classe dos homens idosos, no versículo 2, depois ele vai falar das mulheres idosas, nos versículos 3 e 4, depois ele vai falar das mulheres jovens, nos versículos 4 e 5, e depois ele vai falar dos homens jovens, no versículo 6, e vai fechar com os escravos. Os servos que estão descritos nos versículos 9 e 10 são, na verdade, escravos daquele período da igreja. O ensino, meus irmãos, o que chamamos de discipulado na igreja, ele tem como premissa duas situações. Ele edifica a igreja de uma forma moral e também de uma forma espiritual. E quando nós falamos de moralidade, não é só questões de cunho sexual, não. Você não ser ético é você ser uma pessoa imoral também. É uma pessoa que ela não nutre, ela não é alimentada pela moral, ela não possui moralidade. É uma pessoa, então, que não possui padrões que para a igreja, para fazer parte do corpo, são padrões essenciais, padrões de moralidade, que vai levar a padrões éticos, que vai levar a padrões, então, corretos
dignos da palavra do Senhor, como a Escritura, como a palavra do Senhor nos ensina que devemos ser. Então o discipulado ele serve para quê? Para educar a igreja em moralidade e em ética, e para educar a igreja de forma espiritual também, nos aproximar mais de Deus. Tito, portanto, meus irmãos, deveria ser o alicerce, ele deveria ser o baluarte desse discipulado, ele deveria promover o ensino da sã doutrina na igreja. Olha o que Paulo diz para ele no versículo 1 do capítulo 2: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E ele vai continuar nos versículos 7 e 8. Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então Tito deveria ser o exemplo de um discipulador, o exemplo de um bom conselheiro para todos aqueles que ele estava ali, então, ajudando a serem formados, a serem forjados como conselheiros daquelas igrejas, como pessoas, tanto homens quanto mulheres, que viriam a discipular outras pessoas. Então Tito, como líder, ele deveria ter uma vida ilibada, ele deveria ter uma vida moral, ética e espiritual digna, para que então o adversário não viesse e o acusasse de indignidade perante o Mas não é só essa questão dele ser um baluarte, né, do discipulado, uma viga de sustentação de um discipulado na igreja. Tito precisava, através disso, ensinar a sã doutrina. Não bastava Tito ser um bom homem, não bastava Tito ser um homem responsável, não bastava Tito ser um homem ético, ser um homem moral, ser um homem digno do cargo em que ele estava ocupando naquele momento, mas Tito precisava, dentro de todas essas condições, reunir também condições de estudar a palavra do Senhor, para ele ensinar a palavra do Senhor e ensinar o povo, aquele povo de Creta, que nós vimos na semana passada, que era um povo ganancioso, um povo imoral, era um povo beberrão, um povo murmurador, era um povo mentiroso, era um povo falso. Ele precisava então reunir todas as condições, mas principalmente ele precisava conhecer a sã doutrina, para transmitir a sã doutrina, e então ali ele trazer para o corpo o verdadeiro evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que então depois o corpo viesse a ser um corpo de discipuladores. Paulo vai também aqui já partir para a divisão de classes na igreja, e na igreja nós temos divisões de classes, né? Nós temos os homens idosos, temos as senhoras, temos os jovens, tanto homens, meninos e meninas, né? Hoje temos adolescentes, naquela época não tinha negócio de adolescente. Criança era tratada como se fosse adulto. Criança trabalhava, criança ajudava o pai na lavoura, criança ajudava o pai cuidando dos animais, não tinha essa de criança, 5 da manhã o pai está lá no campo já semeando e a criança está lá dormindo e meio-dia ela acorda com o cafezinho da manhã na beiradinha da cama. Isso não existia, meus irmãos. A hora que os pais acordavam era a hora que as crianças acordavam também para botar a mão na arada e para trabalhar. Então, nós temos na igreja várias classes, né, de pessoas aqui com diferenças de faixas etárias. Então Paulo vai agora cuidar, no versículo 2, dos homens idosos, ou seja, dos homens que seriam os responsáveis por doutrinar, por discipular, por aconselhar os jovens da igreja. E aí aconteciam alguns problemas. Por quê, meus irmãos? Porque na antiguidade, a idade avançada, ou seja, a idade, o idoso, ele era o homem principalmente idoso, ele era considerado como a coroa da glória de uma igreja. Tanto é que os idosos naquele período eram chamados de anciãos. Não eram chamados de, como diz Paulo aqui, idosos, né? Mas os homens idosos e sábios eram chamados de anciãos e eles eram ouvidos por todo o corpo. A palavra de um idoso
ele tinha peso numa comunidade cristã, ele tinha peso numa igreja. Aqui estamos falando no contexto de um homem idoso que seja sábio. Ele era, para a igreja, a coroa da glória. Os homens mais velhos tinham a responsabilidade de serem líderes dos mais jovens. Os mais jovens tinham prazer em sentar ao lado ou ao redor ali do idoso e ouvir as suas histórias, ouvir os seus conselhos, ouvir a ministração da palavra, participar das suas orações. Havia na juventude daquele período um prazer de estar com estes homens. Portanto, todo homem mais velho deveria, por ofício inclusive, ser sábio. Todo homem mais velho deveria ser piedoso. Todo homem mais velho deveria ser digno e de ilibada compostura espiritual. Se qualquer homem idoso fugisse destes padrões de sabedoria, piedade, dignidade e alta compostura espiritual, ele era considerado uma pessoa fora do seu lugar e, portanto, uma vergonha para aquela sociedade. Ah, se isso servisse para os tempos de hoje, né? Seria terrível. Um idoso crente, meus irmãos, naquele período, um idoso que servia ao Senhor, um ancião que estava ali no corpo, inserido no corpo e servia a Deus, ele deveria ser o exemplo maior de um homem com características de um verdadeiro e fiel cristão. Se ele fugisse destas características, ele era praticamente ali exposto e excluído dessa comunhão do corpo, dessa membresia do corpo, porque ele se tornaria uma pessoa que envergonharia a igreja. Se esta palavra, meus irmãos, ipsiliteris, né, na sua essência, se ela servisse para os tempos de hoje, muitos homens idosos na igreja passariam muita vergonha. O que nós vemos hoje são homens que já estão próximos do seu encontro com Cristo, achando que ainda tem 15 anos de idade, 20 anos de idade. Homens que trocam 50, 60 anos de casamento por uma aventura com uma jovenzinha. Homens que de fato não são dignos de se autoproclamarem crentes, cristãos. Homens que nesta idade já deveriam estar com sabedoria suficiente para serem conselheiros na igreja, para aconselharem, inclusive, novos pastores, como é o meu caso, por exemplo. Não sou novo na idade, mas sou um novo pastor. Sou mais ou menos novo na idade, né? Mas homens que deveriam juntar toda a sua experiência de vida, não só fora quanto dentro da igreja, para serem excelentes conselheiros para o corpo. Mas o que nós vemos, meus irmãos, não é esta a realidade que nós encontramos. Muitos ainda são joviais no seu conhecimento da palavra, muitos ainda são joviais no seu próprio comportamento como homem, muitos são joviais, inclusive na sua própria experiência de vida, porque não é o muito viver que traz muita experiência. Engana-se quem pensa que por ter vivido muito tem muita experiência. Ele continua: os homens idosos deveriam ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E agora ele vai falar das mulheres idosas. A segunda classe que Paulo fala é em relação a Tito, observar, olhar as mulheres idosas, porque ele diz aqui nos versículos 3 e 4, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos.
Paulo ele vai tocar, meus irmãos, aqui num assunto perigosíssimo no mundo feminino, que é a fofoca. As mulheres deveriam ser semelhantemente sérias em todo o seu proceder. Mas Paulo vai trazer uma segunda característica que não deveria ser a característica de uma mulher, principalmente uma mulher idosa, caluniadora, fofoqueira. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, como um idoso fora do padrão da sabedoria e piedade era uma vergonha para a sociedade, uma idosa caluniadora, fofoqueira era um vexame social também. Talvez não seja muito para os tempos de hoje, mas naqueles tempos calúnia era algo grave. Quando você inventava algo mentiroso contra a vida de alguém, era algo grave. Calvino chega a dizer a respeito desse versículo, João Calvino diz que a loquacidade feminina, ou seja, este dom que a mulher tem para um bom discurso, para uma boa conversa, para boas palavras, é uma enfermidade que vai aumentando, inclusive, com o passar dos anos. E se a mulher não tiver o cuidado necessário com a sua língua, quanto mais tempo de vida ela tem, mais caluniadora ela se torna. Terrível. E não só isso. Paulo ainda vai falar, e olha que coisa estranha. Porque Paulo, quando fala dos idosos, ele não fala de vinho. Mas quando ele fala das mulheres, no versículo 3, ele diz que elas não sejam escravizadas no vinho. Ou seja, havia naquele período uma forte tendência da mulher, principalmente, embriagar-se com vinho. Havia uma forte tendência de mulheres serem dadas ao vinho. Não vamos nos esquecer que a ilha de Creta, a sociedade que vivia naquela ilha era uma sociedade não só pagã, idólatra, falsa, mentirosa, mas era uma sociedade imoral. E agora a imoralidade aqui estou me referindo sim às questões da sexualidade. E Paulo chama a atenção para Tito, para que Tito chame a atenção das mulheres idosas da igreja, para tomarem cuidado quando sentarem-se à mesa e tomarem as suas taças de vinho, porque isso estava trazendo problemas de imoralidade para aquelas igrejas. A embriaguez naquele tempo era uma praga, meus irmãos, que atingia até mesmo as mulheres idosas. Uma idosa, por exemplo, ou, aliás, deveria ser uma mulher pronta para aconselhar as mais jovens a servirem num modelo de família, que é um modelo considerado um modelo cristão, que era um novo formato, um novo modelo de família para aqueles tempos, onde a mulher tinha só o seu marido, onde o seu marido tinha só a sua mulher, onde havia ali uma divisão de tarefas, onde o marido era o responsável por sair de casa todos os dias e trazer o sustento para a sua família, onde a mulher era responsável por tomar conta, ajustar, organizar ali a vida do marido e também a vida dos seus filhos. Era uma família que cada um possuía a sua tarefa bem definida, bem colocada, bem dividida. Era uma família, era ali o início de uma comunidade cristã organizada em famílias que formavam igrejas, e essas famílias deveriam seguir um padrão, e o padrão era este padrão, que as mulheres elas eram responsáveis por auxiliar de fato, como diz lá em Gênesis, serem as auxiliadoras, as ajudadoras, as organizadoras da vida do marido, da sua casa, dos seus filhos,
enquanto os homens tinham a responsabilidade de buscar o pão todos os dias para sua casa, e não só isso, serem ali os líderes espirituais daquela casa, serem respeitados por suas mulheres como líderes espirituais daquela casa. Isto era uma família cristã naquele tempo. E Paulo então diz a Tito: olha, avise as mulheres idosas, que elas tenham ser mulheres sérias, ou seja, mulheres que tinham compromisso com as Escrituras. E não só isso, que elas, por causa desse compromisso com as Escrituras, parem de tomar conta da vida de outras mulheres, e sejam conselheiras, discipuladoras, disciplinadoras, sejam mestras, como ele vai dizer aqui, mestras de boas obras, mestras das mais jovens, para ensinar as mais jovens o que é estar inserida numa família, para ensinar as mais jovens o que é cuidar do marido, o que é cuidar do filho, o que é cuidar de uma casa. Paulo então exorta as mulheres idosas desta igreja através de Tito, para que elas assumam essa responsabilidade de ajudar as mais jovens a saber ser uma auxiliadora do seu marido na condução da sua casa, da sua família, e até mesmo na escolha do marido. Com quem essa jovem viria a se casar? Porque hoje em dia uma jovem te procura e diz: encontrei meu príncipe, estou apaixonada, é com ele que eu vou casar, mas o cara não é crente, o cara é ímpio. E muitas dizem para essa jovem: aproveita, minha filha, você encontrou seu príncipe, case com ele, né? Mas a boa conselheira vai dizer: minha irmã, espere em Deus, esse homem não é para a sua vida. Só um exemplo. Paulo vai falar para uma terceira classe de pessoas, que são as jovens mulheres, ou mulheres jovens, que estão aqui ainda no versículo 4, porque Paulo instrui as idosas a ensinar as recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, e o versículo 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja, portanto, difamada. O que Paulo busca aqui, meus irmãos, nessas jovens mulheres, é o aprimoramento do caráter delas. É a educação em um bom caráter, porque de fato a imoralidade era grande naquela sociedade. E o pior, muitas cuidavam em se preocupar mais com as casas alheias do que com a sua própria casa. Daquele ditado de olhar para o gramado do vizinho, né? E não olhar para a sua grama, não olhar para o seu gramado. Então Paulo diz às idosas: ensinem as jovens, e que essas jovens aprendam que elas devem cuidar da casa delas, e não ficarem olhando para a casa do vizinho. Devem cuidar do marido delas, dos filhos delas, e não da família que mora ao lado dela. Elas devem se preocupar com a comida que vão fazer para a sua família, devem se preocupar com a arrumação da casa. Se ela trabalha fora, ela também deve se preocupar da forma como ela se veste quando ela sai para o trabalho. Qual é o nível de comportamento dela no seu trabalho? Que tipo de assunto, de conversa ela tem com os seus colegas de trabalho? Sim, nesse tempo aqui a mulher não saía para trabalhar, mas eu estou falando de hoje. E essa palavra serve para hoje também. Como é o comportamento das irmãs quando estão nos seus trabalhos? E aí existe mais uma outra tarefa, que é quando chegarem em casa ainda, né? Que as minhas irmãs digam amém. Ainda cuidar de marido, ainda cuidar de filho, ainda, né? Às vezes são apressadas de manhã para o trabalho, nem arrumou a cama. Enfim, tantas e tantas coisas que, por culpa de todas as mudanças sociais que ocorreram em todos esses séculos, acabou sobrecarregando a vida das irmãs. E por culpa principalmente dos homens,
Porque quantos foram os homens que, ao longo dos séculos, falharam na sua tarefa de trazer o pão para a sua mesa? Mulheres precisaram, então, botar a mão no arado também, para ajudarem aos maridos financeiramente. Outras não, outras quiseram porque queriam uma carreira mesmo nas suas vidas, e não há problema nenhum nisso. Mas, minhas irmãs, a função principal de uma mulher dentro de um casamento é cuidar da sua família. A maioria dos jovens, em séculos atrás, as crianças eram educadas pelas mulheres nas suas casas. As mulheres alfabetizavam seus filhos, as mulheres ensinavam seus filhos. Enquanto o marido saía para o trabalho, as mulheres ficavam em casa lá com seus 3, 4, 5, 6, 10 filhos, né? Formavam lá uma sala de aula e ali ensinavam seus filhos, alfabetizavam seus filhos, ensinava ética, moralidade, ensinava caráter a seus filhos. Mas de uns tempos para cá, o que aconteceu? A mulher, por algumas circunstâncias, foi obrigada ou quis sair para o trabalho, e agora são babás que tomam conta dos filhos, que não têm responsabilidade com esses filhos, porque não são delas. E é por isso, meus irmãos, essa é uma das razões que a nossa sociedade se encontra como se encontra hoje. Paulo descreve, minhas irmãs, que ser uma boa dona de casa era preocupar-se com o cuidado do marido e dos filhos, ainda que hoje, no século XXI, você trabalhe fora. Mas a mulher, ela tem dentro do coração dela, ou deveria ter, essa preocupação em cuidar do marido. Não vê o marido, por exemplo, sair de manhã para o trabalho todo amarrotado, né? Se você pensa que ele vai chegar no trabalho e vão falar mal dele, não. Vão rir dele, mas vão falar da mulher dele. Da mesma forma, os nossos filhos. Quando uma criança vai para a escola descabelada, cheia de remela no olho, ainda com partes do pão aqui no canto, né? A tia, a professora, ela nota. E sabe o que ela fala? Ela não fala que criança porca, ela fala que mãe porca. Isso tudo dentro de um contexto do que Paulo está dizendo aqui a Tito, minhas irmãs. E o principal, uma das coisas principais, que a mulher, ela deve apoiar a liderança espiritual do seu marido na sua casa. Ainda que seu marido não queira ser uma liderança espiritual na sua casa, faça dele essa liderança espiritual na sua casa. Conduza ele a ser o líder espiritual da sua casa. Não tome as rédeas espirituais da sua casa e seja você a liderança. Conduza ele, empurra ele. Para que ele seja a liderança espiritual da sua casa. Ele vai falar também de uma outra classe de pessoas, os homens jovens. E aqui eu quero usar um pequeno texto de Matthew Henry, um escritor cristão, que ele diz o seguinte a respeito dos jovens. No versículo 6, Paulo fala: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E esse criterioso aí que Paulo está querendo dizer, ele vai contextualizar toda a vida de um jovem. E tudo que o jovem fizer, ele deve ser criterioso. Mas Matthew Henry diz assim em seu texto: os jovens inclinam-se por ser ansiosos e afogueados, impensados e precipitados. Portanto, devem ser cuidadosamente chamados e exortados a serem jovens reflexivos, não precipitados, capazes de se deixarem avisar, submissos e não voluntariosos e teimosos. Devem ser humildes e mansos e não altivos e orgulhosos. Graças a Deus, uma das características da juventude dos nossos tempos não é a soberba, não é o orgulho, não é a rebeldia, não é verdade?
não é a altivez, não é o pensar que já sabe de todas as coisas. Paulo diz então que os moços, os jovens, deveriam ser criteriosos em tudo nas suas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque o jovem ele é impetuoso. O jovem não pensa no que faz. O jovem faz. Via de regra, faz errado. Porque não tem a experiência necessária, não tem a vivência que vai capacitá-lo a enxergar que aquela sua impetuosidade, que aquela sua pressa em resolver as questões da vida, vão trazer a ele malefícios. Por isso que nós precisamos dos homens idosos na igreja, para serem ali vozes para esses mais jovens, com a sua experiência, com a sua sabedoria, dizendo para eles: meu filho, troca esse time de futebol, ele já foi rebaixado 4 vezes, seja um bom flamenguista. É um bom conselho. Brincadeiras à parte, meus irmãos, isso é sério em nosso meio, porque muitos jovens querem ouvir bons conselhos, mas não encontram pessoas que possam aconselhá-los. Porque às vezes o conselho do pai e da mãe não faz efeito na vida do jovem, mas o conselho daquele que está fora pode fazer bem ou mal, depende do conselho. Mas muitos jovens buscam porque às vezes não encontram em casa, buscam fora de casa bons conselheiros e não encontram, porque bons conselheiros hoje em dia são pinçados na igreja, são poucas pessoas que têm algo para te dizer, que têm algo de bom para lhe aconselhar. Por último, meus irmãos, ele vai falar sobre os escravos. E aqui eu quero abrir um parênteses para os irmãos. Quando Paulo fala a respeito de servos, esses servos aqui no contexto do grego são escravos, Paulo não está aqui corroborando com a escravidão. Paulo não está aqui dizendo que ele concorda com o modelo ou com a escravidão existente naquele tempo. Não, Paulo não concordava. Pedro não concordava, Tiago não concordava, os homens de Deus nunca concordaram com a escravidão, mas a escravidão já existia naquele tempo. Então Paulo ele tinha que aconselhar também os escravos. Os escravos convertidos deveriam ser para os seus senhores um exemplo de homens fiéis a Deus. Então Paulo vai dizer nos versículos 9 e 10, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a quem? Ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ordenarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo vai dizer para aqueles escravos: sejam cordatos com os seus senhores. Afinal de contas, não vai adiantar você ser rebelde, porque infelizmente você é de uma pessoa possui você como propriedade dela. Então, ao invés da rebeldia, ao invés de responder, de murmurar, atenda ao seu Senhor com dignidade, atenda ao seu Senhor como ele vai dizer em outros textos de outras epístolas, como se você estivesse ali atendendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. E ali em Creta existiam muitos escravos já convertidos, é por isso que Paulo toca nesse assunto com Tito. Tito explica a eles que é melhor eles serem modelos fiéis de cristãos, e ali pela sua fidelidade a Deus, pelo seu testemunho ao Senhor, eles podem levar a conversão, regeneração para aquele senhor, para aquele dono de escravos. E quem sabe no futuro aquele homem não venha se arrepender
e vem então a libertar os seus escravos. Diante, meus irmãos, de tudo isso, gostaria de fazer breves considerações e aplicações nesse contexto. Primeiro, uma igreja saudável, um corpo, uma membresia saudável, ela precisa de discípulos. Nós precisamos formar discípulos sempre. E formar discípulos é estudar a palavra do Senhor. É identificar homens piedosos, misericordiosos, homens que de fato possam ser bons conselheiros na igreja, tanto homens quanto mulheres. Segundo, toda a igreja, portanto, como resultado desse discipulado, toda a igreja deve participar deste processo. Todos nós devemos ser discipuladores. Todos nós devemos ter bons conselhos para outras pessoas. Porque você pode até não ser procurado aqui na igreja por uma irmã, por um irmão, para discipular, para aconselhar. Mas lá no seu trabalho você vai ser. Na sua família você vai ser. Porque a partir do momento que as pessoas sabem que você é cristão, que você é cristã, as pessoas invariavelmente lhe procuram para ter conselhos. Ou quando o famoso bicho pega, a primeira pessoa para que ela liga, que ela recorre ou manda lá um zap, né? É para você. E se você não estiver preparado ou preparada dentro deste contexto de discipulado, de orientação, de conselho, você não vai ter o que dizer àquela pessoa. Você vai ser ali como aquela árvore seca no caminho de Jesus, né? Que ele então vai amaldiçoar e ela nunca mais aquela figueira viria dar fruto. Então nós precisamos, meus irmãos, participar desse processo. E como participamos desse processo? Estudando as Escrituras. Se a igreja tem um curso, faça. Se ela tem um dia em que o pastor ou qualquer outra liderança separa para ensinar um livro da Bíblia, para ensinar uma doutrina cristã, participe. Porque um dia você vai precisar daquele ensino. Porque um dia você vai precisar daquela palavra. E eu termino aqui com o exemplo maior que nós temos, que era o próprio exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus escolheu 12. E o que ele fez com aqueles 12? Ele discipulou aqueles homens, ele ensinou aqueles homens, ele doutrinou aqueles homens, ele andou ao lado daqueles homens, para que aqueles homens observassem através das obras dele, o exemplo de um bom homem de Deus. E não foram só 12, porque depois ele separou 70. E ele ensinou 70 como entravam e saíam das cidades, como entravam e saíam das casas. Vai lá, prega a palavra. Se aceitaram, amém. Se não aceitaram, sacode a poeira do teu pé e sai dali. Jesus ensinou esses homens. Não leve com vocês alforje, não leve comida, não leve água. Vá preparado apenas para entrar naquela cidade e pregar a palavra. E ali então fazer conhecido o reino de Deus. Jesus foi o maior discipulador da história. Ou quem como Jesus subiu ali no morrinho, ou no monte, e durante algumas horas proclamou a palavra do reino de Deus a uma multidão. O Sermão do Monte é um discipulado, meus irmãos. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é um discipulado para a igreja. Jesus ali nos ensina tudo de uma vida. Toda a prática de uma vida cristã está ali no Sermão do Monte. Ali você é ensinado por Jesus em todas as coisas. Isso foi um discipulado.
Jesus ensinou os seus discípulos, que depois vieram a ser chamados de apóstolos, Jesus ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos, a curar enfermos, expulsar demônios, pregar a palavra. Jesus conduziu esses homens na estratégia de um bom evangelismo. E Jesus até enviou do seu Espírito para capacitar esses homens lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre a vida deles. Jesus é o nosso maior exemplo de discipulado. E nós precisamos, meus irmãos, como diz Paulo aqui a Tito, uma igreja sadia, uma igreja com discipuladores. Chamam aí fora de formadores de opinião, né? Mas aqui na igreja chamamos de discipuladores. Pessoas que estão sempre à disposição de servir aos irmãos, com os seus ouvidos em primeiro lugar, para depois então deixar o Espírito, através das Escrituras, quando você lê as Escrituras, quando você conhece as Escrituras, você vir então ser um canal de bênção e de ajuda na vida destes irmãos. Que Deus nos ajude. Discipular não é fácil. Aconselhar não é fácil. Nem sempre o seu conselheiro vai ter conselho a lhe dar. Nem sempre. Nem sempre o pastor vai ter algo para te dizer. Tem dias que o pastor vai te ouvir, vai te ouvir, vai te ouvir, e no final ele só vai dizer para você: vamos orar. Porque aconselhar é algo extremamente espiritual. Senhor, assim como em Creta, nós possuímos aqui também, Senhor, classes de pessoas que podem sim servir ao Teu reino, sendo bons conselheiros, bons discipuladores da Tua palavra. Pai, nos conduza a este serviço santo da Tua igreja, que ao sermos procurados por pessoas, que a Tua palavra que está em nós, que está no nosso coração, ela venha, Senhor, a ser uma fonte de edificação na vida destas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda aos idosos, às idosas, aos jovens, às jovens, Senhor, a de fato participarem desse serviço santo na Tua igreja, que é formar discípulos, formar pessoas capacitadas pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, para serem bons conselheiros. Abençoa-nos, Senhor, nesta tarefa que não é fácil, mas ajuda-nos, dependemos do Senhor. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém.